Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que nós possamos aprendermos mais da sua porção de sabedoria, de inteligência e de conhecimento. Que a bondade de Deus nos alcance. Que a bondade de Deus seja com cada um de nós, nos dando esta grande oportunidade de conhecimento da sua palavra. Grandioso é o Senhor. Nós estamos gratos por tudo que Ele nos fez. A vontade que deve existir em nós do conhecimento da palavra, dos valores da palavra e ao mesmo tempo da valorização à palavra. Agradecemos a Deus por isso, pela oportunidade que tivemos de buscar durante toda a semana aquilo que de mais precioso há, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não sabemos quem Cristo é. Não sabemos a posição de Deus em nossa vida e no universo. Não temos a consciência da reverência que devemos ter ao Espírito Santo. E não saberemos quem somos. É a palavra que nos regenera. É a palavra que nos lava. É a palavra que nos prepara, a palavra que nos ensina a quem deveremos ser. É a palavra que é a identidade de Cristo, a identidade do Pai e a identidade do Espírito Santo. Por isto a palavra deve ser desejada, deve ser almejada. A palavra deve ser buscada de todo o coração e almejada como o melhor, o maior dos tesouros que você tem. Então nós louvamos a Deus que a nossa oração foi voltada para as suas escrituras sagradas. Que Deus possa nos abençoar aonde nós queremos concluirmos tudo que nós aprendemos sobre o conhecimento da palavra, exemplos de pessoas, de personagens bíblicos que nos deixou um legado para que pudéssemos usá-los. E hoje nós queremos ministrar a diferença ou a particularidade da inteligência, da sabedoria e do conhecimento. Essas três coisas importantes na sua vida. O que é ter inteligência? O que é ter sabedoria? O que é ter conhecimento? Qual dos três é mais importante? A sabedoria, o conhecimento ou a inteligência? Qual a importância dos três desta trindade do saber? Dessa trindade do intelectualismo, qual é a importância de cada um deles? Qual deles devo primar primeiro? Ou qual deles devo buscar mais ou excluí-lo? Todos os três são importantes na minha vida. Em qual momento eu devo usar a inteligência? Em qual momento eu devo usar o conhecimento? Em qual momento eu devo usar a sabedoria? Então, como usar a inteligência, a sabedoria e o conhecimento? Por que parece três palavras tão iguais, mas são tão distintas uma da outra? Alguém pode ser cheio da inteligência, mas não ter a sabedoria. Alguém pode ter conhecimento,
mas não sabe como lidar com esse conhecimento. Porque lhe falta sabedoria ou porque lhe falta inteligência? Então esta é a palavra e a mensagem que vos quero ministrar pelo Espírito Santo. O esboço não parece muito grande, mas a matéria é enorme. Se Deus não me der misericórdia, eu com uma hora não consigo ministrar. Mas vou procurar compactuá-la e de uma forma compacta trazer a você a importância de você entender o conhecimento da palavra, a importância de você valorizar os que te pregam a palavra, de você discernir aonde está a palavra de Deus, aonde está a palavra que está transformando a minha vida, aonde está a palavra que está movendo o meu pensar de uma forma diferente. Então, de extrema importância e valia esta palavra de Deus para a nossa vida. Nos disse para alguém ontem, se nós colocássemos muito dinheiro, quanto de dinheiro precisaríamos para acabar com a fome do mundo? Nós não temos essa condição. Mas temos que ter condições para exterminar com o sofrimento de muitos que Deus coloca diante da nossa vida, diante do nosso ministério, como desafio para nós. Eu quero ler para os irmãos duas passagens bíblicas. Eu quero ler a Provérbios, capítulo de número 3, verso 19, e quero ler Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. Eu vou ler Eclesiastes primeiro, capítulo de número 2, verso 26, que diz assim: ao homem que é bom diante de Deus, diante do Senhor, Ele, o poderoso Deus, dá sabedoria, conhecimento e alegria. Até aí. Ao homem que agrada ao Senhor. Em algumas traduções, no lugar do conhecimento vai estar escrito inteligência. Mas são duas coisas distintas. E por isso que houve controvérsias na hora que confeccionaram ou editaram a Bíblia Sagrada no Ocidente, principalmente em línguas como a nossa, o português, por causa do tendencialismo idólatra e católica que veio de Portugal e da Espanha. Então, ao homem que é bom diante do Senhor Deus, Ele, o próprio Deus, o poderoso Deus, dá sabedoria, conhecimento e alegria. Esse poderia ser o mais certo das traduções, mas é inteligência. Deus não dá por quê? Ela é adquirida. Ou é o conhecimento que é adquirido? O que seria certo? Ao homem que é bom diante de Deus, Ele dá sabedoria e inteligência e alegria, no lugar do conhecimento. Você vê que uma discrepância num versículo bíblico pode mudar todo o seu contexto. Por isso que eu sempre digo que, por falta de zelo, por falta de raciocínio, por ser espiritualistas e deixarem de ser espirituais, por um momento o inimigo entrou. Então, parece simples, para quem não conhece a Bíblia, ou lê, um recém-convertido lê, diz, olha, então, a sabedoria é igual à inteligência?
Ou o conhecimento é como a inteligência? Por quê? Se a gente está acostumado a dizer fulano é muito inteligente, ciclano é muito inteligente. Alguém pode dizer sábia decisão tomou fulano, inteligente decisão tomou ciclano. Então qual desses dois adjetivos são importantes? Os dois são importantes. Aliás, os três: o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Então eu quero ler agora para os irmãos o que está em Provérbios, no capítulo de número 3, verso 19. Olha que interessante. O Senhor com sabedoria fundou a terra, e com inteligência preparou os céus. Que deu conhecimento aqui? No verso 20. E pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilaram o orvalho. Eu quero atentar para o verso 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, e com inteligência, diz o texto, preparou os céus. Olha que controvérsia. Olha que coisa contraditória. Ou se você abrisse a Bíblia pela primeira vez na sua vida e você lesse que ao homem que agrada a Deus ele dá conhecimento e sabedoria. Mas ele fundou a terra com sabedoria e preparou os céus com inteligência. Então ele não deu conhecimento ao homem? Deus não usou o seu conhecimento para fundar a terra e o céu, só a inteligência e a sabedoria? Então não seria mais importante para mim, já que eu agrado ele, ele também me dá a inteligência e me dá a sabedoria, ao qual esses dois adjetivos ele formou os céus e a terra? Então olha para você ver que contraditório. Se você não estudar a Bíblia, você precisa de uma forma detalhada fazer com que ela seja esmiuçada, né? Ela tem que ser esmiuçada, ela tem que ser completamente fracionada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que você entenda. E é isso que é desanimador para o cientista, desanimador para os intelectuais, porque eles não têm essa paciência, não dada pelo próprio Deus, porque Deus não quer compartilhar inteligência, sabedoria e conhecimento divina para quem não ama, para quem não busca isso por necessidade de amar a Deus para fazer tudo que é certo diante dele. Para quem está buscando por curiosidade, não recebe de Deus, porque a inteligência, o conhecimento e a sabedoria humana, Deus permite que as pessoas tenham. Elas vão buscar isso aí, e eu vou provar. Mas a inteligência, a sabedoria e o conhecimento que vem de Deus, você tem que buscar, você tem que amar a Deus, você tem que se entregar a Deus. Um homem pode ser cheio do conhecimento, o cientista. Conhecimento é a formação de muitas informações genuínas, informações firmadas na pesquisa, na busca da veracidade. Então essas informações tornam conhecimento. O homem tem isso, os cientistas estão buscando o conhecimento em cima de informações. Então, para que o homem possa buscar esse conhecimento, que é a junção de informações verídicas, ele precisou usar muita inteligência. Como buscar o conhecimento? Como buscar a informação? Como pesquisar algo para que se torne conhecimento? A vacina é o resumo do conhecimento da ciência.
Mas antes de haver a consumação, que é o conhecimento, que é a coroa do que aqueles homens descobriram, a descoberta, eles precisaram usar a inteligência e a sabedoria. A inteligência lida com os talentos e os dons. E a sabedoria? A sabedoria é que é a regente da inteligência. A sabedoria é que me ensina a lidar com a inteligência. Eu posso ser inteligente. Eu estou criando a vacina do coronavírus. Tenho uma facilidade de raciocínio, que é uma inteligência. Então agora eu preciso usar a sabedoria. Como usar esta vacina? Como usar essa vacina? Quantas vezes a pessoa terá que ser vacinada? Qual a proporção ou a porção? 1 ml, 2 ml na seringa? Então essa já é a sabedoria, administrando a inteligência. E como eu disse, o conhecimento, ela coroa a inteligência e a sabedoria. Eu vou explicar bem mais fácil para você entender, mas 1 Coríntios 1,19 diz o Senhor: eu aniquilarei, eu destruirei, ou eu destruí, aniquilei a inteligência e a sabedoria dos sábios. Verso de número 20 adiante, desculpa, verso número 27 a 28, o Senhor vai dizer que não são, que Ele usa as coisas vis e desprezíveis deste mundo, as que parecem não ser, para confundir aquelas que acham que são. Então você vê que ele faz essa pergunta, Paulo aos Coríntios: sabe, onde está a vossa sabedoria? Porque Deus vai usar as coisas loucas para confundir aqueles que acham que são sábios. Então por isso que você precisa ter atenção neste culto. Você vai ter um upgrade, você vai melhorar muito. E sempre é bom você ter um caderno, um papel, um lápis, sempre para anotar se você puder. Ou então, sugiro melhor você rever a mensagem de novo, vai dando pause, vai pegando um papel e vai escrevendo para você não se perder. Porque é de tremenda importância como você precisa da inteligência. Como você precisa da sabedoria, como todos nós precisamos da inteligência, da sabedoria e do conhecimento. É de extrema importância e valia para você e para a minha vida. Então, meus amados irmãos, eu posso ter inteligência, sabedoria e conhecimento das coisas do mundo. O cientista tem o conhecimento das coisas do mundo. Alguém teve inteligência para criar um celular, e junto para criar um celular, ele usou a sabedoria, ele usou o conhecimento. Mas não ter a inteligência, a sabedoria e o conhecimento dos céus. Então ele não se entrega a Jesus, então ele viveu com a sabedoria, a inteligência e o conhecimento do mundo, das coisas do mundo, e perdeu a salvação. Por isso que Deus disse: eu aniquilarei a inteligência e a sabedoria do mundo. Por isso que não é fácil às vezes convencer alguém intelectual ou de coração duro as coisas de Deus, porque ele fica igual uma criança. Mas por quê? Mas como? Já viu criança? Ela te faz uma pergunta: o não pode ir conosco no shopping. Mas por quê, mamãe? Por isso. Mas por que o shopping não deixa? Mas por que o moço não deixa? É assim.
Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar pela inteligência. A inteligência é a capacidade do homem de absorver um raciocínio para dominar algo. A inteligência é que traz a você a sua vocação. É ela que instiga no seu intelectual qual é a sua vocação. A inteligência, ela vai te ensinar qual é a sua habilidade. Ela pode ser dada por Deus e pode ser dada e pode ser alcançada pelo homem para o mundo. Você viu que Deus criou os céus com a sua inteligência, mas a terra com a sabedoria. Por que que Ele criou os céus com a inteligência e a terra com a sabedoria? E não com o conhecimento. Com o conhecimento, Ele lidou com as trevas. Presta atenção. No capítulo 33, verso 31 de Êxodo, o Senhor dotou de muita inteligência. Diz o texto bíblico, há dois homens, a Oliabe e a Bezalel. E a Bíblia diz que o Senhor e o Espírito de Deus o encheu de habilidade e inteligência e conhecimento em todo o artifício. Porque Deus precisava construir um tabernáculo, precisava de homens inteligentes, que pudesse manusear, que pudesse, com uma mente aberta, entender o que Deus queria. Então ele precisava ter facilidade de aprender, inteligência. Sabedoria, como eu vou lidar com essa inteligência? Bom, eu tenho uma inteligência, eu fiz um projeto que eu vou construir um celular, exemplo de novo. Mas eu vou precisar da sabedoria, por qual parte eu vou começar a construir o celular? Inteligência, eu vou abrir uma agência para vender carros. Mas por qual parte eu vou começar? Eu vou começar primeiro pelo galpão em que eu vou alugar. Eu vou começar primeiro com as contas que eu vou fazer. Eu vou começar primeiro pesquisando que tipo de carro que eu quero vender, senão eu vou abrir uma agência de carro e botar carros que naquele lugar que eu abri eu não vou vender. Então eu fui inteligente, mas não fui sábio. Mas para que a minha inteligência, a minha sabedoria seja coroada, eu preciso então de informações que vão me trazer o conhecimento. Então aí eu vou saber aonde realmente eu vou colocar aquela agência. Eu vou ser vendedora de imóveis. Eu fiz um projeto, vou vender imóveis assim, assim, assado. Eu vou vender apartamentos, ou vou vender fazendas, ou eu vou vender casas. Então, uma inteligência. Você criou um projeto, você mexeu com raciocínio. Mas você vai precisar da sabedoria. Por onde começar? Por onde começar a procurar imóveis aonde vou vender e pelos quais vou vender? Qual o melhor preço a vendê-lo? Mas eu preciso do conhecimento. Aonde eu vou montar a minha imobiliária? Porque eu não posso montar a minha imobiliária sem o conhecimento. Se aonde eu vou abri-la, abrigá-la, ela realmente vai trazer o público para visitar a minha empresa. Porque senão eu monto a baita de uma empresa, faço ela ficar bonita, mas eu não tenho visita lá. Se eu não tenho visita lá, era melhor eu fazer a minha imobiliária na minha casa, porque eu não recebo visita. Para que eu ter um lugar tão espaçoso se ninguém me visita? Não, mas ninguém me visita porque o público aqui, então você abriu a sua imobiliária no lugar errado. Faltou conhecimento. Você não buscou informações.
para você montar o seu negócio no lugar certo. Você quer mudar de país, quer mudar de cidade. Então você fez um projeto. Eu tenho certeza, eu vou mudar para tal lugar e lá eu vou começar uma nova vida. Eu vou mudar para o interior de São Paulo, sertãozinho, e vou plantar cana, porque lá tem usina que faz álcool, produz álcool. Então eu vou para lá. Então você teve uma inteligência. Você usou o raciocínio. Mas eu preciso agora da sabedoria. Por onde eu vou começar? Eu vou começar primeiro empacotando as minhas coisas onde estou, para que eu possa mudar para sertãozinho, para a região Ribeirão Preto, a região de cana-de-açúcar. Eu vou começar a anunciar a venda da minha casa, ou primeiro eu vou em sertãozinho, Ribeirão Preto, terra da cana-de-açúcar, para estudar o lugar, para ver se é isso mesmo que eu quero, porque eu preciso de sabedoria, para que essa inteligência não seja ofuscada. Tanta gente começa o negócio e quebra. Quanta gente começa o negócio e logo perde o entusiasmo do negócio. Quantas pessoas estão animadas para um casamento e usou inteligência, eu quero casar, não quero ficar sozinho, quero ter alguém do meu lado para que eu não fique vivendo uma solidão. Usou inteligência, mas não foi sábio, porque escolheu erroneamente. Começou o relacionamento erroneamente, então não teve a sabedoria. Então hoje está amargando um casamento que faltou a sabedoria. Pensaram que não era bom mesmo ficar sozinhos. Inteligente, é bom que tenha alguém. Quem não consegue ficar só, é bom que tenha alguém. Mas faltou a sabedoria. Mas por que a sabedoria não foi eficaz? Porque faltou conhecimento. Conhecer bem um ou outro para saber se isso é na verdade, porque eu quero me casar. Mas sem conhecimento eu vou casar com a pessoa errada, ainda que a pessoa não seja ruim. Porque um casamento não dá errado porque A ou B é ruim. É porque você casou com a pessoa que não tem compatibilidade com o seu pensamento, compatibilidade com o seu gênio, compatibilidade com a sua personalidade, compatibilidade com os seus ideais, compatibilidade com seus sonhos. Então, não é que a pessoa é ruim, mas no final do casamento um vai falar mal do outro, quando na verdade faltou conhecimento para dar a sabedoria, todo o alicerce para que a inteligência aflorasse. Então, meus amados irmãos, Deus precisava construir o tabernáculo. Então ele precisava que o espírito dele conhecesse. Agora no mundo espiritual colocasse inteligência em pessoas. Ele escolheu um homem para que esse fosse inteligente e pudesse ensinar a todos. E deu para ele conhecimento. Quando Deus dá esse conhecimento é você saber o que é que você está fazendo. O homem pode criar uma bomba atômica, é uma inteligência. Mas se não tiver conhecimento, essa bomba atômica vai matar e destruir muita gente, desnecessariamente, como os Estados Unidos fez, como jogou em Hiroshima. Teve inteligência, uau! Criou a bomba atômica, mas foi uma inteligência. A inteligência, ela pode ser pelo lado estúpido ou pelo lado ruim ou lado bom. A inteligência de criar a bomba atômica foi algo extraordinário, a dinamite. Mas sem conhecimento, tanto um quanto o outro, pode destruir pessoas. Porque não houve conhecimento do que aquilo podia causar, de fato. Não, ele sabia que podia matar muitos, mas ele não tinha conhecimento de que matar muitos não é coisa boa ao coração de Deus. Então, foi um conhecimento maligno. Então, meus amados irmãos, em Jeremias 10, 12, diz a minha Bíblia, Jeremias 10, 12 diz a Bíblia, mas Deus fez a terra, pelo seu poder estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e a sua inteligência estendeu os céus. Por que Deus
estendeu os céus com a sua inteligência e a sabedoria ele fez o mundo. Porque os céus ele precisava recriar, refazer um modelo para receber os novos habitantes que ocupariam o lugar de Satanás, a inteligência. A inteligência só pode existir se eu tenho sabedoria e conhecimento para discerni-la. Porque senão eu posso ter inteligência para criar bonequinhos de cera, bonequinhos de barro. E alguém olha, nossa, que mão inteligente. Eu posso ter a inteligência para pegar um grãozinho de arroz, como acontece na praia de Fortaleza, Cabo Frio, essas praias, né, aqueles hippies. Pega aquele grão de arroz e escreve ali algo, e você, como é que ele conseguiu escrever isso num grão de arroz? Mas aquele grão de arroz, por mais que ele venda, não vai trazer lucratividade para mudar a vida dele, será sempre o hippie. Então a inteligência, ela precisa vir coroada com sabedoria e conhecimento, porque senão tudo que eu crio pode ser bonito, pode ser legal, pode ser bacana, mas não faz a minha vida ascender. Eu não saio de uma miséria, eu não saio da mesmice. A inteligência do homem um dia criou o Fusca, é um bom carro. Mas se o homem não tivesse recebido a sabedoria e conhecimento, nós não teríamos hoje um carro potente, nós não teríamos carros modernos, nós não teríamos carros mais confortáveis. Então a inteligência é algo que te limita, se não houver a sabedoria e o conhecimento. Então Deus, quando ele faz o mundo com a inteligência, porque ele precisava usar a criatividade para criar os novos céus, baseado no conhecimento que ele já tinha do que havia acontecido com o anjo da luz, que se tornou Lúcifer. Então ele usa a inteligência, que a dele, a espiritual que você pode receber, é o conteúdo do conhecimento e da sabedoria. Então ele cria o novo céu, e com a sabedoria, porque a sabedoria é o dom de saber lidar, é o dom que eu preciso para me saber lidar com a inteligência que eu tenho. Eu já expliquei. Eu tenho inteligência de criar um computador, mas agora eu preciso de sabedoria. Como vender? Por onde eu vou começar? Qual a melhor região do país para me industrializar um computador? Aonde eu vou ter a mão de obra barata? Onde eu vou ter incentivo fiscal? Onde eu vou ter gente inteligente? Onde no Brasil é melhor? Eu tive a inteligência que eu quero criar frango para vender para os países islâmicos, que come muito carne branca, mas qual é a região melhor para que eu crie frango? Qual é a região melhor que tenha menos praga e peste nos frangos? Sabedoria. Eu preciso para coroar a minha inteligência. Mas Deus é Deus, sábio, inteligente e cheio de conhecimento. Então o conhecimento de Deus, a Bíblia diz em João 2,25, que Jesus, ninguém precisava dizer nada para ele, porque ele já sabia o que estava no coração do homem pelo seu conhecimento. Ele já conhecia, então Jesus era cheio do conhecimento. Conhecimento é eu saber o que está acontecendo à minha volta. Conhecimento é eu saber o resultado da minha vida final. Conhecimento é eu saber o que é o valor de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Qual é o final que eu vou ter disso? Conhecimento. Conhecimento é eu ler a Bíblia. O ato de buscar ler a Bíblia é inteligente. O ato de saber lidar com aquilo que eu estou aprendendo na Bíblia é sabedoria. E o ato de dominar a sabedoria e a inteligência é o conhecimento.
Porque o conhecimento é eu saber a mente de Deus. É eu saber o que Deus quer que eu faça, com a sabedoria e a inteligência que eu alcancei. Este é muito sábio, então eu vou dar a ele conhecimento. Porque ele sabe, a sabedoria que nos destina o sim e o não. Ela destina você como tomar atitudes. Sabedoria, como tomar atitudes. Um policial pode ter a arma, ela pegou a arma na mão, um policial, está havendo um sequestro, ele pegou a arma, inteligência. Mas se ele não tiver sabedoria, ele vai disparar tiro e pode matar o refém, ou pode matar o próprio bandido, sem necessidade, quando aquele bandido vivo é mais valioso do que morto, porque ele tem informações importantes para os psiquiatras, para o mundo dos psicanalistas, para entender a mente de um criminoso. Crime Mind, tem um programa assim, americano. Então, ele pegou a arma, a inteligência. Eu quero colocar medo nele, que eu tenho a minha armada. Mas agora eu preciso de sabedoria para saber se eu posso usá-lo ou não. Se isso é apenas um ato de inteligência para amedrontar ele, mas eu não posso atirar. Sem sabedoria, eu vou cometer um ato que pode me custar caro. Mas para que eu possa, ao tirar a arma e saber se vou atirar ou não, eu tenho que ter um conhecimento de fatos como esse. Se eu não tiver conhecimento de outras situações idênticas a essa que o policial está enfrentando, a minha sabedoria, ela pode ser limitada, porque eu nunca vivi momentos como esse. Como Jesus é o Deus eterno, ele sabia de tudo que Adão iria fazer, ele, o Pai e o Filho, ele, o Pai e o Espírito Santo. Por isso Jesus tinha conhecimento, ele sabe o final de todas as coisas. Ele sabia que ao ir à cruz ele ia ressuscitar ao terceiro dia, conhecimento. Paulo em Atos 22, quando os romanos querem espancá-los e aprisioná-lo e açoitá-lo, como ele era romano e judeu ao mesmo tempo, ele tinha dupla cidadania. A Bíblia diz que quando lançaram ele na cadeia, na prisão, para açoitar em Atos 22, ele disse: eu sou romano. Vocês não podem fazer isso. Então aquilo não foi inteligência e nem sabedoria. Ele usou o conhecimento. Ele sabia quem ele era. Como ele sabia quem ele era, então o conhecimento coroou a sabedoria de tomar a decisão certa na inteligência para que aqueles homens não o açoitassem. Então, eu preciso, no mundo natural, de inteligência, sabedoria e conhecimento. Vou lhe ensinar. Mas eu preciso, no mundo espiritual também, de conhecimento, sabedoria e inteligência. Então, meus amados irmãos, Deus, sabendo de tudo que o diabo fez, bom, então agora eu vou usar a inteligência. Eu tenho capacidade de criar. Eu tenho capacidade, inteligência, capacidade de criar algo novo. Porque eu tenho conhecimento de tudo. Então a minha inteligência, ela é firmada no meu conhecimento e na minha sabedoria. Qual é a hora de eu criar o novo céu e a nova terra? Porque Gênesis capítulo 1, versículo 2, o mundo jazia no maligno, no abismo, no escuro. Mas aquilo já havia milhares, bilhares de anos. Por isso que a gente poderia se explicar, já tem essa mensagem sobre os dinossauros. Se a terra, o ser humano, não tem mais contada a história escrita há mais de 6.000 anos pelos judeus, contada, escrita a história do calendário judaico, nós do continente ou do ocidente, os gentios usamos o calendário gregoriano, que é o calendário romano. Nós estamos em 2020, porque começa a contar a partir de Cristo. Mas os judeus, desde o início das escritas de Moisés, então 5.800 e pouco. Então são dois calendários diferentes. Então se a terra para o homem
a existência do homem foi escrita, Deus permitiu que escrevesse de 6.000 anos para cá, como é que se explica os dinossauros que têm milhares e milhares de anos? Entendeu? Então, Deus levou muito tempo para formar, criar novos céus. As estrelas, os luminares, o sol, a lua. Ele usou a inteligência baseada no conhecimento. E a sabedoria é que deu ele o quê? A data certa para começar. Sabedoria está linkada, repito, às suas decisões. Ela que faz você decidir por causa do conhecimento. Exemplo. Eu tenho que vender a minha casa. Por que eu tenho que vender a minha casa? Porque eu tenho alguém doente, eu preciso usar esse dinheiro. Vamos dar exemplo que eu não tenho fé, não sou de Deus. Eu não tenho essa fé, então eu tenho alguém doente. A única coisa que eu sei é que eu tenho uma casa. O médico disse que esse fulano está doente, que eu tenho um problema com o meu filho, então eu, por conhecimento de saber que eu tenho uma casa, eu posso vender uma casa. Então essa sabedoria vai me dar o tempo e a hora de vender esta casa, para que eu venda esta casa bem vendida e possa livrar o meu filho da morte. Então a inteligência me aguçou. Olha, lembra da tua casa. Conhecimento, ela faz me lembrar que eu tenho uma casa. Conhecimento, você tem algo plausível que pode solucionar esse problema. Então, Deus, pelo seu conhecimento, ele disse: eu vou criar um novo céus, mas com a sabedoria eu vou criar a terra. Eu vou saber o momento certo em que eu preciso criar esta terra. Como céu, se a inteligência é a habilidade de criar, é a habilidade de fazer novas coisas, por isso que tanto eu li 33 de Êxodo, ele deu a Eliabe a inteligência de criar coisa que nunca havia criado. Deus tem inteligência, então ele criou os céus. Era um novo céu, porque os céus existiam. Eu vou criar um novo céu. Inteligência, criar tudo novo. Quando você diz eu sou inteligente, é porque você sabe criar. Você sabe inovar, renovar, se reinventar, quando muitos ficam parados e não conseguem dar um passo adiante. Inteligência, o poder de criar, o poder de inventar, isso é inteligência. Sabedoria, como eu vou criar isso que está na minha mente, como eu vou fazer esse foguete que vai à lua se tornar realidade, aí vem a sabedoria. Como? Quando? Como eu vou fazer para ter recursos? Aí o conhecimento. Eu sei que vai dar certo, eu tenho como provar para os investidores que vai dar certo, porque eu tenho conhecimento de que isso aqui vai dar muito lucro, porque eu tenho experiência, eu tenho como provar isso. Então, conhecimento, sabedoria e inteligência. Então, meus amados irmãos, inteligência você precisa para lidar com os seus dons, os seus talentos. Habilidades para você cuidar e lidar com o seu dia a dia. Por isso que a Bíblia diz, aquele que agrada a Deus, Deus vai dar para ele. Inteligência. Você precisa de inteligência para lidar no mundo secular, natural, e também para lidar com as coisas de Deus. Você precisa da inteligência na esfera do humanismo para lidar com tudo aquilo que o mundo sobrevive. Exemplo, celular. O mundo não precisa. Alguém pode ter inteligência e criar um melhor que o iPhone. A inteligência, eu preciso criar geladeira, eu preciso criar micro-ondas, eu preciso
criar a nova televisão. Esse século eu tenho que modernizar essa televisão, então eu vou aprimorar a minha inteligência. No mundo secular. Mundo secular, eu vou aprimorar essa televisão como? Com conhecimento. Mas eu preciso da sabedoria. Porque senão eu sei que eu preciso criar uma nova televisão. Eu tenho conhecimento como criar uma nova televisão, mas e a sabedoria? Aonde eu vou lançar essa televisão? Aonde buscar o recurso para lançar uma nova televisão? Pesquisas para uma nova televisão. Então eu estou te dando uma pincelada. Por isso que é importante valorizar o conhecimento da palavra. Valorizar tremendamente o Espírito Santo. Porque Ele é que abre a mente desta forma. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu não aprendi isso num coach, numa mentoria, não. O Espírito Santo ensinou os seus homens quando não existia escola, nem faculdade, nem MBA, não existia nada. Era o Espírito Santo que ensinou todos os homens do Primeiro Testamento. A medicina veio do Egito. Mas quem foi o primeiro médico no Egito? Lógico, foi ensinado pelo Espírito Santo. Embora a pessoa não fosse cheia de Deus. Por que foi o Espírito Santo, pastor? Porque o Espírito Santo, ele dá oportunidade a toda a terra, porque ele é a sabedoria de Deus. Então ele está em pessoas ensinando a mente delas, mesmo que elas não sirvam a Deus. Por quê? Porque elas precisam aprender algo, porque por elas, pelo aprendizado, conhecimento do mundo, os crentes são favorecidos. Aí diz a segunda parte do versículo 26. Então, àqueles que agradam a Deus, Deus dá inteligência, aqui sabedoria e conhecimento e alegria. E aos que não servem a Deus, Deus dará muito trabalho para que ganhem dinheiro e possam dar aos que amam a Ele. Mas como alguém vai ganhar dinheiro se não tiver inteligência? Se não tiver conhecimento e sabedoria do mundo secular, como é que vão ganhar dinheiro? Então, Deus precisa dar àqueles que são do mundo, que não têm temor de Deus, que são até ateus, mas eles têm inteligência. Montam grandes shoppings, criam grandes... em Dubai, não é só islâmico, eles não creem no Alá. É no Alá que eles creem. Jesus é mais um profetinho que passou por aí, você sabia disso não? Mas aqueles grandes hotéis, aquela modernidade toda, aquela lindeza toda de Dubai, é para quê? É para que crentes como você possam ir lá e desfrutar. Entendeu agora? Eles precisam prosperar para que nós tenhamos menos trabalho para desfrutar mais daquilo que o ímpio constrói. Por isso que em Ageu capítulo 2, verso 7... 6 e 7 diz que a riqueza de todo mundo virá para o povo de Deus. O desejado de todo mundo virá para o povo de Deus. O ouro e a prata lhe pertencem. Então, você precisa da inteligência, pedir a Deus. Eu quero a inteligência, Deus, que o mundo tem para criar, inovar, inventar. Eu preciso para mim alavancar a minha vida, para minha vida fazer sentido. Mas eu quero, Deus, não só a inteligência do mundo, mas eu quero a inteligência do Senhor. Então a inteligência do Senhor sobre a que o mundo tem, a sua vai sobressair. Porque a sua inteligência não é apenas para criar, para favorecer A ou B ou C. A sua inteligência vai trazer fruto para Deus. João 15, 8. Em dar muitos frutos, Deus é glorificado. Aleluia. Porque você tem que ser uma pessoa produtiva. Como você pode ser produtiva se você não tem inteligência? Sabedoria, conhecimento para saber o que é que você deve produzir. Pela ausência do conhecimento, pessoas são vocacionadas erradas. Elas fazem a faculdade de dentista quando formam. Exemplo, estou dando exemplo que foi exemplo que a minha filha viveu entre as amigas. Então, meninas que formaram na odontologia, mas depois descobriram que não era aquilo que elas queriam. Vão ter que fazer nova faculdade de novo, ou desistiram ali e foram vender roupa na rua. Então, olha para você ver. Tiveram uma inteligência, mas faltou conhecimento e sabedoria.
A sabedoria. Então, você já sabe que inteligência é a capacidade de aprender. Você tem capacidade de aprender? Você é uma pessoa inteligente. E sábia, pastor, se você sabe lidar com aquilo que você aprendeu a partir de hoje. Muitas pessoas aprendem o que eu prego, mas não tem sabedoria para viver o que eu prego. Então elas aprenderam, mas não conseguem ter uma vida. Você tem que estar sempre dando borrachada, cajadada, que a pessoa não pratica o que ela aprende. Então inteligência para aprender, mas não sabedoria para botar em prática o que aprendeu. O que adianta? Eu sou cheio de projetos, mas está tudo na gaveta. Muita inteligência, pouca sabedoria. Ela só pegar esse projeto e começar a vender ideias. Tem gente que vive criando projeto e vendendo ideias, ganha bilhões vendendo ideias. Mas tem gente que nem cria, nem compra ideia, nunca teve conhecimento, vive um fracasso, mesmo dizendo que são cristãos e crentes. A vida não faz sentido. Muita gente não tem nada, vai para a igreja, Deus começa a prosperar. A inteligência houve, mas não houve a sabedoria. Estão usando a inteligência de forma errada e estão enriquecendo como crentex e vão morrer e vão para o inferno. Quer dizer, teve inteligência, faltou sabedoria porque não buscaram conhecimento para saber que final teria eles por ter ganhado dinheiro e ter melhorado a vida dentro de uma vida cristã, mas por não ter conhecimento levaram a vida cristã de qualquer forma. Aprenderam, mas não tiveram sabedoria para lidar com o aprendizado. Por causa da falta de conhecimento, não valeu de nada. Sabedoria é um acúmulo de muito conhecimento. Sabedoria. Porque eu só posso lidar com aquilo que eu estou criando na hora certa com sabedoria. O que é sabedoria? Acúmulo de conhecimento. Como eu tenho conhecimento do que pode acontecer, então eu vou agir de sabedoria. Bom, não é hora de eu mostrar o meu projeto. Vou guardar, não é hora. Não é hora de eu comentar o meu projeto perto dessas pessoas aqui, porque essas pessoas são pessoas astutas, sagazes como a serpente. Então, pela sabedoria, eu vou guardar a minha informação. Eu vou fazer de conta que eu não sei nada. Sabedoria. Saber a hora certa de atacar. A sabedoria de Deus é que fez com que ele determinasse o dia do arrebatamento, o dia do juízo final. A sabedoria de Deus. Aleluia. Então a sabedoria é o acúmulo do conhecimento. Porque sem conhecimento, você jamais terá sabedoria. Porque como que eu vou saber as decisões certas a tomar se eu não tenho conhecimento do que pode acontecer? Sabedoria é a sensatez. Eu sou sensato. Tanto na esfera natural quanto na esfera divina. O cientista, cheio de conhecimento, fartos, acumulados de conhecimentos, que são as informações que trouxe o conhecimento, eles criam vacina, criam isso, a tecnologia, o avanço da ciência. Mas para aí. Porque o acúmulo de informações que trouxe conhecimento foi só no âmbito do ser humano. Então pode ser inteligente, sábio, de conhecimento na relação do mundo. Mas na formação divina, você pode ser inteligente, você pode ser sábio e você pode ter conhecimento. Noé recebeu de Deus que ele faria uma arca. Nunca havia construído nenhum caixote. Então ele precisou de inteligência para fazer na prática, deixar pronto o que Deus mandou ele fazer, uma arca para habitar animais de 3 andares, uma coisa enorme. Então ele usou a inteligência. Deus deu inteligência para ele criar. Ele nunca tinha ido numa escola de engenharia naval. Aí, por causa da informação de Deus, ele foi sábio e disse: eu tenho que construir essa arca.
Porque se eu não construir pelo conhecimento que Deus me fez conhecer o que vai acontecer, se eu não construir essa arca, eu vou morrer no dilúvio. Então eu vou construir com a sabedoria, que é o acúmulo do conhecimento. Deus me disse o que vai fazer. Então Noé teve inteligência, conseguiu construir a arca sem professor nenhum. Teve sabedoria, escolheu certo. Eu vou fazer, porque senão eu vou me dar mal. E conhecimento. A sua sabedoria foi alimentada pelo que Deus fez ele conhecer, do que Deus faria. Conhecimento, você sabe como agir, porque Deus te informa todas as coisas. Por isso que Amós 3,7, Deus nunca faz nada sem antes avisar os seus profetas. Conhecimento. O Espírito Santo de Deus. Conhecimento, sabedoria, você precisa lidar com tudo que vem da fonte de Deus. Se você quer apenas sabedoria do mundo, você precisa lidar com aquilo que o mundo lhe ensina. Sabedoria, você precisa, vamos dizer, o vocabulário do mundo, ser esperto. Você precisa ter a malandragem, a mumunha do mundo. Você precisa ter a habilidade do mundo para saber o momento certo, como agir com a sua inteligência. Então você precisa de ter bastante percepção, muita sensatez, muita sensibilidade, porque você só lida com a esfera do mundo para saber, como eu disse lá atrás, exemplo, como montar uma loja, o que produto eu vou botar nessa loja, porque eu já tive a inteligência de montar a loja, eu projetei, mas a sabedoria vai me ajudar, o que eu vou botar nessa loja e aonde eu vou montar essa loja. Quando eu vou para a esfera espiritual, então é a minha conexão com Deus. Essa sabedoria está ligada a Deus, porque a sabedoria, ela lida com as minhas emoções, ela lida com a minha perspicácia. Repito de novo, por favor, depois você vai ouvir essa mensagem de novo, tá bom? Se a inteligência é a capacidade de aprender, então ele está ligado com o meu intelectual, concorda? Mas a sabedoria é com o meu emocional. Ah, fulano, rapaz, eu ia explodir com a pessoa agora aqui no elevador, ela falou algo, eu tava para explodir. Por que você não explodiu? Não é porque você foi inteligente, você foi sábio. Aleluia. Não, eu quase que vendi o meu apartamento. Se eu tivesse vendido, mas algo me dizia que não era a hora. Sabedoria. E essa sabedoria, ela pode até não ter sido através do conhecimento, mas você sentiu algo, você percebeu algo que não era o momento. Sabedoria. Mas você pode ter tomado a ideia de não ter vendido o apartamento por causa do conhecimento, que você sabe que esse apartamento dessa região onde você está vai passar, agora vai ter uma estação de metrô e o seu imóvel vai valorizar muito, ainda que você precisava de dinheiro. No mês de outubro você só vai vender no mês de junho do ano que vem, porque a hora que tiver o metrô ele vai dobrar de preço. Então, por causa do conhecimento que você tem, que o metrô vai ser colocado a 500 metros da tua casa, você então alimentou a sabedoria, que deu crédito à sua inteligência, para que você não perdesse a oportunidade de fazer um melhor negócio. Então, meus amados irmãos, eu sei que pode parecer meio que confuso, mas é muito fácil quando o Espírito Santo faz parte da vida da gente.
Eu não sei se você está percebendo. As coisas de Deus, por isso que eu falo, não são simples como parece. Não é essa mensagem pó de arroz, não. Essa mensagem light, não. Você vê que eu não estou nem lendo meu esboço direito. Não dá para ler. Já está na cachola. Por causa do Espírito Santo. Ele tem isso para você e para mim. Para nós dois. Mas qual o preço que você paga para ter isso? Porque muita gente, quando quer discutir Bíblia comigo, eu já meto logo a boca logo. Eu já arrebento logo. Porque se eu sei, se o Espírito Santo já me revelou, para esse cara não lê nem a Bíblia, essa mulher não lê nem a Bíblia. Lê a Bíblia, mas não tem o chamado que eu tenho que discutir comigo Bíblia. Vai plantar batata só. Vai plantar gelo no asfalto. Mulher ou homem, vai plantar batata. Tem conversa comigo não, só. Foi o que eu disse para a instituição que eu me desliguei. Eu disse para o presidente. O senhor disse que eu conheço muito a Bíblia. Não vou dizer o nome dele nem a instituição. Mas eu escrevi uma carta de desligamento e pus lá. Usei as palavras dele. O senhor me disse que eu tenho muito conhecimento bíblico. Foi o senhor que disse, não fui eu. Que eu tenho muito conhecimento. Então, baseado no que o senhor disse, não vai dar para me ficar. O peixe ficou grande demais para o barco do senhor. O senhor vai querer começar a bater de frente comigo, vai começar a me limitar. Se o seu tanque só cabe piaba, não queira botar tubarão lá não. Vou repetir para você. Se você tem um aquáriozinho pequenininho para colocar peixinho pequenininho, você vai botar uma tilápia lá dentro. Primeiro ela não vai caber, ou depois ela vai pular e vai pular aqui na sua sala, porque o aquário é para peixinho. Não estou jogando confete em mim não. Mas assim, numa empresa minha, eu não coloco tubarão se a empresa que eu fiz é só para piaba. Eu não posso botar um tubarão para ser o meu superintendente da minha empresa, um CEO, se ele sabe mais do que eu. Se eu não tiver conhecimento e sabedoria, ele vai me engolir, vai tomar o meu negócio. Hello? Sabedoria abastece a inteligência, já disse. Ela sabe lidar com o conhecimento, que a sabedoria é as emoções. A sabedoria é essa sensatez da perspicácia e saber dizer sim ou não. Talento, domínio, sabedoria. Como lidar no seu casamento para dizer a coisa certa na hora certa? Porque se não tiver sabedoria, você vai dizer a coisa certa na hora errada. Vai acabar com o teu casamento. Teve inteligência, casou com a pessoa certa, mas não teve sabedoria para tratar ela ou ele de maneira certa. Foi pro beleléu. Agora só a graça para reconstruir de novo. Para bom entendedor, todo mundo sabe para que eu estou falando. Mas sabe por quê? Por falta do conhecimento. Não busque em Deus. E não busque também no celular. Se eu for casar com uma mulher, irmãos, eu vou buscar inteligência, sabedoria e conhecimento. Natural. Na inteligência que eu tenho, eu vou procurar tirar dela tudo para me extrair se ela tem capacidade. Da mesma forma a mulher deve fazer comigo aqui. Se um dia Deus quiser que eu case, mesma coisa. E a sabedoria? Então agora eu vou saber a hora de dizer sim ou não, ou de me afastar dela, ou de me aproximar dela. E conhecimento, eu vou buscar conhecimento. Uma mulher desse tipo, desse naipe, dessa personalidade, o que é propício a acontecer durante os meses, os anos e o final do casamento? Opa, aí eu vou usar a sabedoria, sim ou não. Mas no meu caso, por ser homem de Deus, a senhora e o senhor ser homem de Deus, você vai buscar no mundo natural e no mundo espiritual. Aí Deus não tem como dar errado, porque você buscou em Deus, não foi na carne, não foi aquela empolgação. Então, meus amados irmãos, o inteligente pode ser espiritualista, mas só o sábio pode ser espiritual. Salomão foi muito sábio, porque ele buscou em Deus como administrar Israel. Então ele foi um sábio espiritual, não espiritualista. Porque o espiritualista, ele busca recurso em qualquer fonte do invisível
do surreal ou do sobrenatural ou do mundo que não é natural. Ele busca no espiritismo, no budismo, no islamismo, no Sashanue, no yoga e etc, 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 etc. Mas o sábio de Deus, ele busca no espiritual, ele é um espiritual. Aleluia. O conhecimento. O que é o conhecimento? O domínio no e do saber. Que tem o domínio. Todas as decisões da sabedoria é por causa do conhecimento que a pessoa tem. No mundo secular ou no mundo espiritual. Todos os atos de sabedoria de Deus é por causa do seu conhecimento. Por ele ser onisciente. Com autoconhecimento. Ontem, hoje e amanhã. A sua onisciência, a sua presciência lhe dá sabedoria. Aleluia. Para saber a hora de tomar a decisão de mandar Jesus para a cruz, a hora de fazer ele nascer, a hora de fazer Moisés nascer, a hora de levar Moisés, sabedoria, inteligência, criou todas as coisas. A fé é uma crença. Não misture fé com inteligência, por favor, não misture Hebreus 11:1. Não misture fé com inteligência, sabedoria e conhecimento, não. Fé é uma condição espiritual que você tem. É um sentimento que você tem de acreditar que vai dar certo. Mas você pode ter uma fé e tomar uma decisão de abrir uma empresa e ela quebrar. Você teve muita fé, mas faltou inteligência, sabedoria e conhecimento. Não confunda. Quando a fé vem de Deus, tudo vai dar certo. Mas quando a fé é do homem, você vai depender da sorte e das habilidades, do talento que você tem para fazer o negócio dar certo. Porque senão, a hora que o dólar subir, a hora que a crise chegar, a zero de novo despertar para arrancar o dinheiro de todo mundo do banco, você quebra, dá um tiro no ouvido e mata. E se mata. Então o domínio do saber é o conhecimento. Que é cheio, conhecimento, já disse, um dom dotado de informações. É uma pessoa erudita. Ou erudição, né? O conhecimento é a aplicação da erudição. Uma pessoa erudita, muito sábia. Por que ele é muito sábio? Porque ele tem muito conhecimento daquilo que fala. Tem gente que fala, mas por falta de conhecimento é falar, só gogó. Não fala coisa com coisa, porque quer dar de sábio sem conhecimento. O mestre da palavra de Deus, né? O quinto dom, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é alguém dotado de muito conhecimento. Senão ele não pode ser mestre. Louvado seja Deus. Um pastor pode ser um homem sábio, mas não quer dizer que ele é um mestre. A sabedoria é limitada quando não vem cheia do conhecimento. Mas um pastor pode ser mestre também. Ele pode ter esse ministério sobre o pastorado dele. Sim. Então, meus amados irmãos, o conhecimento é a matéria-prima que abastece a inteligência e abastece a sabedoria. Há conhecimento das matérias humanas, conhecimento das coisas que você tem buscado, das suas habilidades. Há conhecimento de Deus. Você vai fazer exatamente o que Deus mandou você fazer. Você toma atitudes por causa do conhecimento. O dom do conhecimento de 1 Coríntios 12 quer dizer, você conhece a mente de Deus. Você vai agir como Deus agiria no seu lugar. Daniel teve conhecimento, Moisés teve conhecimento, Abraão teve conhecimento. E se em algum momento falharam, é porque deixaram o conhecimento do lado, ou de lado. Então, por isso que a minha vida espiritual, ela tem que ser
constantemente abastecida, uma vida de oração, de jejum, de busca da palavra, para que eu mantenha o conhecimento que vai abastecer a sabedoria, que vai coroar a minha inteligência. Aleluia. E quanto nesta terra eu preciso de inteligência para lidar com o mundo que eu vivo, ser bom no que faço, trazer solução às minhas vocações, ser inteligente no meu trabalho. Eclesiastes 9:10. Fazer com toda a sua força tudo que vem às tuas mãos. Tem que ter inteligência para fazer Eclesiastes 9:10 acontecer. Lembra de Lucas 16:8? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que quer dizer isso? Os filhos das trevas usam muita inteligência. Usam muito a perspicácia. Foi isso que Jesus disse. Foi na palavra do servo, do mordomo infiel. O mordomo infiel. Como é que ele foi granjear amigos que devia o seu senhor 100 anota que você só deve 50 aí. Um sagacismo. Jesus não estava promovendo a corrupção ou a imoralidade. Ele só está dizendo assim, você vê os filhos do mundo, eles lutam mais para o sucesso deles, eles lutam mais para ter êxito na sua vida do que o povo que crê no meu nome. O povo que crê no meu nome são apáticos, são extremamente, muitos passivos. É que eu digo que tem muito crente passivo demais. Ele aceita tudo. Aí o filho da treva não. Mordomo infiel não, vou resolver o meu problema. Já que o meu patrão vai me mandar embora, mendigar, tenho vergonha. Trabalhar e cavar eu não sei. Então eu vou ter que usar a inteligência para poder granjear amigos, para na hora do aperto, quando eu for mandar embora, eu ter amigos para me ajudar financeiramente. Foi o que ele fez. Usou a inteligência. Mas no mundo espiritual, o Salmo 119, aqui no Salmo 119, verso Salmo 119, diz assim a Bíblia Sagrada: olha, as tuas mãos me fizeram e me formaram, dai-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Dai-me inteligência para eu aprender os seus mandamentos. Você precisa de inteligência para aprender a Bíblia e sabedoria para lidar com tudo que tu aprendestes na Bíblia, e conhecimento para que você decifra a inteligência que você aprendeu. Conhecimento, porque Deus é contemporâneo. No passado ele usou um cajado para abrir o Mar Vermelho para Moisés passar. Hoje, como é que eu passaria pelo Mar Vermelho? Ou com um iate, ou simplesmente com um avião. Muito mais rápido atravesso o Mar Vermelho, concorda? Deus é contemporâneo, então eu preciso de conhecimento para saber como é que Deus vai agir na mesma situação que agiu com Moisés há 5 anos atrás. Como é que Deus vai agir hoje? Antigamente as notícias iam por cartas, hoje é pelo WhatsApp. Conhecimento. Eu preciso conhecer a mente de Deus. E para isso eu preciso ter uma relação de muita comunhão com Deus. No mesmo Salmo, no versículo 125, diz assim: sou teu servo, Senhor meu Deus. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. E como é que eu posso conhecer os seus mandamentos? João 14:26, quando o Espírito Santo vir, ele vai ensinar todas as coisas. Está vendo como é que sempre termina no Espírito Santo? Porque é muito importante você jejuar o jejum que Deus recebe. Aquele jejum que tem oferta, aquele jejum que tem sacrifício, aquele jejum que tem oração, aquele jejum que tem leitura bíblica. Está vendo? Olha aí. Dá inteligência para conhecer os seus mandamentos. Sem o Espírito Santo, esquece.
você não vai chegar a lugar nenhum. Aí não vai dar a lógica, né, seu Felipe? Não dá a lógica. Já estou terminando. Eu preciso de sabedoria, além da humana, porque essa sabedoria humana, eu vou lidar na esfera humana. Eu quero ter sabedoria dos céus, porque aí eu vou sobrepor aos sábios humanos. Aí eu vou viver 1 Coríntios. Ó sábios, onde está a sua sabedoria? E a Bíblia diz, não são muitos os sábios que Deus escolhe, porque senão Ele não daria honra aos loucos desprezíveis como eu. Então Ele pega um Zé Pablinha semi-analfa e diz, eu vou te dar sabedoria, conhecimento, inteligência, vou te dar. E eu, com muita humildade, sem nenhuma modéstia, eu só não tenho mais, que eu fiz muita burrada. Devia ter aprendido isso lá atrás, quando eu era criança. Não tive quem me ensinou. Errei muito. Me entrei na igreja. Não tive muito esses ensinamentos. Eu nunca tive na minha vida. Quem me ensinou isso foi o Espírito Santo. Eu nunca tive escola bíblica, seminário, escola dominical, revista, para me ensinar isso aí, não. Mas eu vou chegar lá. Porque Deus é maravilhoso, tem visto o coração. E você também, eu creio, se deseja. Você vai chegar lá depois dessa mensagem. Eu preciso da sabedoria, pois ela vai me dar a certeza de como lidar com a inteligência. A sabedoria sua de Deus vai te dar um upgrade na sua inteligência. A sabedoria de Deus vai definir todos os seus nãos e sims. Eu disse que Noé tinha inteligência, sabedoria e conhecimento. Mas e Jesus? Teve. Jesus teve inteligência e sabedoria, Isaías 11:2. E estará sobre Jesus, sobre o rebento de Jessé, que era Jesus. Isaías 11:2. O espírito da inteligência e o espírito da sabedoria. O espírito do conhecimento, do conselho, estaria sobre Jesus, sem o Espírito Santo. Tudo isso que eu falei para você é uma baita de uma maionese, uma confusão na mente. Você vai ficar, uau, eu não entendi nada, muito complicado, pastor. Não é não, gente boa. Aleluias. Se humilhe diante do Senhor, e a seu tempo Ele te exaltará. Aleluia. Oh Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, e ele tinha conhecimento? Tinha, já falei logo, João 2:25, agora há pouco. Já sabia tudo, ninguém precisava dizer nada para ele, que ele já sabia tudo que estava no coração de cada homem. Cheio de conhecimento. Já sabia tudo que ia acontecer na cruz. Por isso que ele orou, me afasta de mim esse cálice. Ele sabia o final daquilo. Do pecado, da humilhação, da nossa rejeição. Mas aí o pai disse, não. Você decide, se você for até o final, meu filho, o cálice é árduo, mas não vamos alcançar muitas vidas. Mas sabe por que Jesus falou aquilo? Você nunca ouviu isso na sua vida. Sabe por que Jesus disse, se puderes, afaste-me esse cálice? Porque ele mesmo já tinha revelado que ele não sabia a data de quando seria o final de todas as coisas. Só o Pai sabia a data da sua vinda. É como se ele dissesse assim, bom, eu vou morrer na cruz hoje. Será que daqui a um ano é que Deus vai papai vai trazer eu de volta? Será que vai ser daqui a 5 anos? Porque eu profetizei que essas mulheres deveriam chorar por si, e 40 anos depois veio a crueldade do Império Romano matando 500 crentes por dia, 500 judeus por dia. Então ele imaginou, quem sabe Jesus tivesse a perspectiva de 50 anos. Então ele disse, pô, então esse povo vai me rejeitar, esse sofrimento não vai valer muito a pena. Mas aí veio o anjo e conforta ele. A Bíblia não descreve, conjectura minha. Quando o anjo conforta ele, ele vai dizer para ele, a Bíblia não descreve, olha, papai mandou te dizer, o Senhor teu pai, que ele vai voltar no dia tal. Vai demorar muito.
Não, as vidas não são só essas e alguns gentios não. Milhares vão se converter. Ele mandou dizer que vai demorar um pouco, muitos vão se rebelar, mas vai dar certo. Então Jesus disse, seja feita a tua vontade, não a minha. E já se passaram 2020 anos. Muitas vidas foram para o inferno, mas quantas vidas já se converteram ao Senhor? Quanta gente preparada lá no paraíso para povoar o novo céu e a nova terra. Maravilha! Então, meus amados irmãos, eu termino dizendo para você, então numa vida plena com Deus, no relacionamento de lealdade e fidelidade, Ele me revelará a maneira de pensar certo, como eu li no Salmo aqui 119. Ele me revelará, vai me revelar como Ele agiria se estivesse no meu lugar, em todas e qualquer circunstâncias. Davi aprendeu muito isso. Pois Ele, Deus, para isso vai te dar o dom a você e a mim do conhecimento. Não apenas das coisas humanas, como lidar com seus negócios amanhã, segunda-feira. Aí você vai saber que eu digo, ensino muito para as pessoas. Ah, você botou o preço nos seus imóveis a X. Venda por menos X. Porque com menos X você vai capitalizar. E você pode entrar no novo negócio. Ou você pode, daqui a um mês, ser surpreendido. Quando os mesmos produtos que você vendeu por menos X, agora está 4 vezes menos X. Você prosperou. Então você vai saber. É quando eu abro mão de algo que eu tenho. Por isso que vários anos eu dei os meus carros para a obra missionária. Porque eu sei o que Deus vai fazer por mim. É por isso que hoje eu vivo melhor do que os tempos em que eu trabalhava e ganhava muito bem nas empresas. Eu vivo melhor hoje, financeiramente, vivo melhor como pessoa espiritual, vivo melhor em paz, vivo melhor em tudo. Estou em 10 nações, por quê? Deus me deu inteligência, sabedoria e conhecimento. Então eu sei porque eu posso vender o meu carro hoje, eu vou dar o meu carro para a obra missionária. Porque você sabe o que Deus vai fazer pela sua atitude, mas sem conhecimento, a sua sabedoria e a sua inteligência vai fazer amanhã, segunda-feira, ser um baita de um miserável, porque você está toda hora consultando a sua conta, você está toda hora consultando os seus bagulhos no porta-mala, a roupa que você vende, a bijuteria que você vende, o carro que você vende, a casa que você vende, a terra que você vende, e você não consegue. Por isso que alguém disse para mim, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Para mim não faz diferença. Eu só creio que recebi quando está na minha mão. E se me der, eu torro tudo. Por que o senhor torra? Para enfiar na obra missionária, porque o que Deus tem para mim, o homem não pode me dar. Lealdade e compromisso com Deus. Se esforça para cumprir o que você prometeu ao Senhor. Muita gente me pergunta, por que, pastor? Muita gente fala isso não me engrandece. O senhor tem tanto conhecimento bíblico. Mas eu nunca fiz teologia, eu nunca frequentei escola dominical, eu nunca fiz faculdade. Da onde vem isso? O pastor Zé Wélio Bezerra da Costa, com muito respeito, disse isso. Foi uma confirmação de Deus. Fui eu que te escolhi, filho. Então, haja com sabedoria, inteligência e conhecimento que eu te dou. Eu cito o nome dele com respeito. E fica gravado aqui, porque eu sei que muito assembleano ouve isso. Inclusive, a TV missionária, que nós abençoamos todo mês, para o irmão Gladys, ele trabalha para a Assembleia de Deus. Então vai ficar na TV missionária. Você acha que a assembleano não vai ouvir? E não vai dizer, pastor Zé Wélio, pastor Pablo, ele falou, isso é verdade? Você falou, sim, eu falei. O respeito que eu tenho a ele. Então, meus amados irmãos, isso é Deus. Se você quer receber hoje, eu quero orar por você agora. Você quer ser um homem sábio, inteligente e cheio de conhecimento. A senhora quer ser uma mulher inteligente, uma mulher sábia e cheia do conhecimento. Deus está à sua disposição. Esse conhecimento que Deus vai te dar. Você vai saber agir com o seu corpo, com a sua saúde.
Você vai ter muito equilíbrio. Você vai saber lidar com a posição. Você vai saber a hora de sair, a hora de entrar. Porque Ele vai dar a sabedoria e essa matéria-prima. Ou matéria-prima, ou sabedoria. Você quer tomar a decisão certa? Então eu vou te dar o conhecimento. Se você tomar a decisão hoje, vai acontecer isso. Se você tomar a decisão mês que vem, vai acontecer isso. O conhecimento é a matéria-prima da sabedoria. E a sabedoria é a que transporta, que faz a inteligência minha ter valor. Porque o conhecimento com a sabedoria fará a minha inteligência fazer os projetos ser reais. Os meus projetos vão se tornar realidade. A minha casa vai construir. Eu desenhei a minha casa, a inteligência, a sabedoria, a hora de fazer com que essa casa comece a ser construída. E agora o conhecimento, eu vou terminar esta casa. Porque Deus já me falou o que vai acontecer. Maravilha. Aleluia. O Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito do Senhor. Se você receber hoje a inteligência, a sabedoria, o conhecimento de Deus, Ele está te dando além do que a maioria não tem. Ele está te dando a mente dele. Conhecimento divino para tudo que você tem que lidar aqui. Então, eu termino, você vai colocar a mão no seu coração e esse pastorzinho aqui vai orar por você. Eu quero ler para você versículo 2, capítulo 2, versículo 1 e 2 de Colossenses, que diz assim: quero que saibais quão grande combate tenho por vós, disse Paulo, e pelos que estão em Laodiceia, a igreja que Jesus vai chamar de miserável lá na frente, teve a oportunidade de aprender, e por quantos não me viram em pessoa. Olha o verso 2 agora, esse é lindo. Combato para que os seus corações saibam, para que os seus corações sejam consolados e estejam animados em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento dos mistérios de Deus. Conhecimento, os mistérios de Deus. Você não vai perguntar mais por que isso aconteceu, porque Deus te dará conhecimento. Obrigado, Jesus. Repita 1 Coríntios 1,19. Eu aniquilarei. O que o Senhor vai aniquilar, Senhor? Eu vou aniquilar a inteligência e a sabedoria do sábio. Aleluias. Então, eu quero orar por a sua vida e que eu tenha contribuído um pouco com você. Filha, obrigado a Alissa que para o curso dela lá em Sete Lagoas para ouvir a mensagem. Quando eu vou para o monte, essa gracinha, ela sai e vai para o Monte Belvedere, depois volta lá para Sete Lagoas. Eu tenho muito orgulho. Minha filha tem erros? Tem, meus irmãos. Mas os erros são erros não de caráter. Os erros de caráter eu não suporto. Mas os erros pela imaturidade dela, eu suporto e a ensino. Ela tem erros. Meu filho André, que eu chamo de filho, ele tem erros. Não. Os erros deles dele é por imaturidade, era por medo. Agora Deus tem abençoado tanto ele, tem se tornado um homem muito sábio, tem buscado o Senhor. Então assim como André, mas não é erro de caráter, ele não é um mau caráter. O outro filho, agora o meu neguinho. Falei tanto de que amava os pretinhos que Deus me amou o filhinho neguinho, que é o Felipe. Os erros dele é por imaturidade. Mas o menino tem caráter. A Lília, que eu sempre digo a minha metade, e ninguém toca na Lília. Se tocar na Lília, eu já falei 500 vezes. E não vou recuar até eu morrer.
Se eu casar um dia, a mulher terá ciúme, é problema dela. Não, primeiro ela nem vai ter oportunidade de casar comigo, nem a oportunidade. E eu não estou procurando mulher bonita ou mulher intelectual para casar comigo. É a mulher que Deus, pela inteligência, sabedoria e conhecimento, vai dizer, é essa aí. Aí tem um sinal. Então, qualquer mulher que um dia se interessar, eu sempre digo a Alice, ela tem que agradar a duas pessoas, a Deus e a você. E aí Deus vai me revelar. Mas ela não precisa agradar a Lília. Mas se ela tocar na Lília, alguém tocar na baixinha, meu amado, vai esquecer porque nasceu. Porque os erros dela é imaturidade. É isso que eu valorizo nas pessoas, mas não de caráter. Ela luta e chora. Porque antes que você me acompanhasse na internet, com muito respeito, que tem gente que surgiu aí, tanta gente, a dona Márcia, eu sei que me amam. Eu sei que gostam de mim, têm lutado por esta obra. Eu tenho mais gente aí, tanta gente. Eu sei que lutam por minha causa, lutam mesmo. Preocupam. Crianças, tanta gente. Mas a Lília, antes que todos vocês existissem, a Lília surgiu. E ela prejudicou o casamento em muitos momentos. Deixou de dar ao Olívio o que precisava. Abriu mão de tudo. Rebentaram com ela. Ficou inimiga da mãe, do padrasto, do pai, das tias, todo mundo por causa desse ministério. Porque todos diziam que isso aqui não era de Deus. Que eu era João Batista, que eu era muito estúpido. E ela acreditou. E hoje está aí. Todos têm que dobrar o joelho e lavar a boca para dizer, pô, esse cara é de Deus. Então eu valorizo a Lília por nada mais do que ela amar esta obra de Deus. E quando eu tive com fome e você não me conhecia, foi ela que matou a minha fome. Porque eu tinha conhecimento do que Deus faria na minha vida. E eu não podia deixar meu ministério pastoral. Foi ela que fazia chegar. E eu ia no Extra, todo sábado, com meu cartãozinho, tirar $100 ou $200, que ela enviava por semana para me comprar as compras de casa e sustentar a minha filha, muitos anos atrás. Nunca vou esquecer. Gratidão. Eu sei o que é isso. Porque eu, por conhecimento bíblico, eu sei o que isso traz à minha pessoa. Então eu gostaria de ter mais pessoas que por inteligência, sabedoria e conhecimento lutassem pela obra de Deus. Na sua igreja, ou nesse ministério, se é onde Deus tem te chamado. E você possa amanhã, eu também poder usar o teu nome. Por isso eu digo, eu não posso aqui excluir, tem tanta gente boa, mas tem muita gente que se eu morrer só vão saber que eu morri quando a notícia estiver no Facebook, porque elas não se importam. Ela lembra uma vez, de vez em quando aparece e manda recibo de depósito. Minha senhora e meu senhor, isso não te diz, isso não te dá cobertura espiritual, isso não te dá imunidade contra os ataques de Satanás, porque uma ovelha se preocupa com o seu pastor, assim como o pastor preocupa com o estado das suas ovelhas. É por isso que eu estou pregando para você. Eu não preciso dormir na tua casa para dizer que eu me preocupo com você. Basta eu pregar esta palavra genuína. Basta eu orar por você todos os dias. E Deus é testemunho, não precisa provar nada. E está sempre. Qual de vocês ligou para me pedir oração e eu neguei? Qual de vocês me pediu para fazer uma visita na tua casa e eu neguei? Qual de vocês? Qual de vocês? Então isso é amar. Por causa da inteligência, sabedoria e conhecimento divino. Então vamos orar. E se você quer uma sugestão minha, ouça essa mensagem, no mínimo mais 2 vezes, e vai dando pausa. Isso vai mudar a tua história. A inteligência, a sabedoria e o conhecimento que vem dos céus.
Não aquela que você alcançou na faculdade, não aquela que você alcançou com os tropeços, com as adversidades, com os desacertos. Não, essa não. Estou falando da outra mais acima. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Chegamos ao fim, meu Pai, deste culto. Chegamos ao fim, meu Deus, de mais um culto em que o Senhor esteve presente. E mais um culto em que o Senhor, meu Deus, mostrou a tua bondade conosco. Mais um culto em que o Senhor manifestou o teu Espírito Santo. Obrigado por todas as pessoas que o Senhor colocou online nesta live. Por todas as pessoas que receberam esta mensagem. Por todas as pessoas que foram engrandecidas pela tua mensagem. Eu as abençoo, Pai, no nome do Senhor, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que a sua face resplandeça sobre elas. Que a luz inefável do Senhor ilumine cada uma dessas pessoas. Ensina-nos a sermos inteligentes, como foi a Eliabe e Bezalel. Nos ensina a ser sábios como Salomão. Nos ensina a ser cheio do conhecimento, como Jesus, como homem aqui na terra. Ensina-nos a sermos pessoas completas. Ensina-nos a ter o conhecimento de Daniel, de Moisés, de Abraão. Nos ensina a ter o conhecimento de Elias, de Eliseu, de Isaías. Nos ensina a ter o conhecimento de Joel, de Ageu, de Zacarias, que lemos outros profetas que moveram a Nova Jerusalém, na época de Esdras e Neemias. Nos dê a sabedoria, meu Deus e meu Pai. Que homem como Noé agiu, próprio Daniel, Davi por várias vezes, homem sábio, Salomão. Nos dê, mas uma sabedoria não temporã, uma que vai até o final da nossa jornada. Nos dê inteligência para lidar com as coisas do mundo, que temos que lidar com o nosso trabalho, com as coisas seculares, e inteligência para lidar no sobrenatural, com as coisas do sobrenatural e com as coisas do mundo, para que a nossa inteligência seja acima da normalidade, seja acima da maioria, e assim não usemos para humilhar os que menos sabem, para humilhar o que menos tem inteligência, mas para agregar aos que não têm inteligência, conhecimento e sabedoria divina, agregar a eles o que temos recebido de sobra do Senhor. Ajude-nos a gravar o Provérbios 3:19. Ajude-nos a gravar Salmo 119, verso 73 e 125, versículo. Ajude-nos a não esquecer Colossenses 2, verso 1 e 2. A não esquecer 1 Coríntios 1, 19. Ajuda, meu Deus e meu Pai, a lembrar sempre de Eclesiastes 2, 26. A lembrar de Isaías 11, 2. Ajude-nos. Ajude-nos, meu Pai Celeste. Ajude-nos, Yeshua. Oh, Jesus, ajude. Eu oro, estendo as minhas mãos para todas essas pessoas. Estenda minhas mãos para cada um de vocês, abençoando a vocês e profetizando, querendo vós recebeis o dom da inteligência, da sabedoria e do conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Receba e tome posse, e agora é com você e Deus. Só Deus para fazer-nos cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Por causa do conhecimento
usando a sabedoria para coroar a inteligência. Beijo no coração, Deus te abençoe.